Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da nossa disciplina de gestão ambiental e recursos naturais. Na aula de hoje nós iremos estudar as leis de conservação da massa e energia. Essa aula vai ser importante para entendermos um pouco da problemática da geração de resíduos sólidos. Então, um princípio nós iremos trabalhar e analisar do ponto de vista do seu impacto no meio ambiente. O material dessa aula está disponibilizado no Google Classroom. Você pode ir lá agora, baixar, ler e analisar as questões que nós iremos tratar nessa aula, desde a conservação da massa e da energia. Então, entre, baixe e participe lá no Google Classroom das nossas discussões sobre esse tema muito importante para entendermos a gestão ambiental. Então, vamos iniciar nossas discussões sobre leis da conservação da massa e da energia. O primeiro propositor dessa lei foi o Mikhail Lomonosov. Ele era um cientista russo e propôs um artigo pela primeira vez em 1760. Então, a partir dessa primeira discussão sobre lei de conservação das massas, veio uma obra que se tornou a mais famosa, que foi o francês Antoine Lavoisier. Ele conseguiu tomar projeções mundiais, porque foi ele que estruturou cientificamente as leis da conservação da massa e da energia. Então, a primeiro aqui tem o Mikhail Lomonosov como sendo o propositor inicial. Então, o Lavoisier, esse francês católico, ele vai ser mundialmente conhecido pela definição científica da lei de conservação de massa. Então, a princípio, seria que qualquer sistema fechado, seja ele no seu estado físico ou químico, nunca vai se criar nem se eliminar matéria. Ou seja, apenas é possível um elemento no seu estado fechado, físico ou químico, que ele se transforme de uma forma menos elaborada por uma forma mais elaborada por uma forma menos elaborada, se for o caso, mas nunca que essa matéria ela vai deixar de existir ou ser totalmente eliminada. Então, a princípio nós destacamos que qualquer fenômeno que acontece na natureza, certo? Que nós observamos na natureza, necessita, por sua vez, de energia, certo? A energia é um conceito mais complicado, porque só podemos abstrair energia por cálculos matemáticos. Então, sabemos que, basicamente, toda a vida como nós conhecemos, ela quer matéria e energia. Ela é feita por matéria e energia. Então, quando nós falamos em matéria e energia, nós falamos de dois conceitos fundamentais para entender a crise ambiental. Nós estudamos na aula passada. Então, o conceito de matéria, em relação ao conceito de energia, vai ser até mais simples. Nós relacionarmos a sua condição mais de definição científica. Porque é algo que ocupa lugar no espaço. Certo? Então, essa seria, a princípio, o conceito mais elementar de matéria, certo? Algo que ocupa lugar no espaço. Já o conceito de energia sempre foi algo mais complicado. Aí você pergunta, por que, professor? O conceito de energia é complicado. Porque em seu estado mais categórico, ela não existe por si só. Ela é fruto de sistemas físicos e corpos em movimento, certo? E para a energia existir, ela precisa, por exemplo, de algum movimento. Ela precisa que nós possamos medi-la
através de quê? De equações, certo? E da própria observação de algum corpo se movimentando. Então, nós podemos apenas medir a energia e escrever as equações que reagem, né, à sua conservação mediante um corpo em movimento. Então, a energia, por si só, ela não existe, né? Então, o que chamamos de energia, aqui necessariamente, é a quantidade abstrata, né? É mais uma definição do que objeto, certo? A energia, ela, por si só, ela é uma propriedade do estado de um objeto. Não necessariamente ela existe em si mesma, certo? Ela é a propriedade de um estado de um objeto. Então, quando você vê alguma coisa funcionando, então você está vendo aí um objeto, um sistema sendo movido por energia. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui você vê essa engrenagem aqui rodando. Então, quando você fala de energia, você só pode identificá-la através desse maquinário rodando. Alguma coisa está fazendo com que essas engrenagens se movimentem. Então, quando a definição física de energia, a energia seria então essa capacidade de realizar trabalho. Só que o trabalho possui uma existência concreta. Você está vendo aí o trabalho acontecendo, né? As engrenagens do sistema movimentando, né? Um ou outro, essas barras de rolamento aí está sendo movimentada um por outro. Então temos as engrenagens funcionando. Só que o trabalho possui uma existência, né? Como vocês podem ver, que nós podemos observá-la em si mesma. Podemos observar tanto a sua característica mais objetiva, como os resultados desse trabalho, né? Que é o movimento dessas engrenagens. Então, a definição precisa de energia, nessas circunstâncias, seria a capacidade de um sistema de realizar trabalho. Só que a energia, portanto, né, assim como analisamos ela enquanto definição, enquanto conceito formal, não possui uma realidade objetiva e concreta em si mesma, como essas engrenagens dos objetos que estão sendo movimentados. Só que isso, obviamente, não elimina o conceito de energia, ou a forma mesmo que nós observamos esses processos, certo? Então, a energia, ela existe como um conceito bastante abstrato. Nós podemos considerá-la a partir de uma abstração matemática, certo? Então, se você perguntar o que é energia, energia basicamente, do ponto de vista de sua realidade concreta, ela não existe. Ela existe enquanto dedução matemática. Tá bom? Importante deixar isso claro. Então, voltamos aqui à nossa análise. Precisamos destacar, né, outros pontos aqui, igualmente importantes para a nossa análise. Então, vamos lá. Nesse sentido, quanto maior for a capacidade de realizar trabalho, melhor será a qualidade de energia associada. Então, vamos lá. Nós temos os sistemas ambientais, naturais, certo? Que são transformados através seja da própria energia que provém da natureza, seja da energia implementada pelo homem. As técnicas de transformação dos recursos naturais em produtos a serem consumidos, nós temos um exemplo típico aqui do litro da gasolina. Vamos lá. O litro da gasolina, por exemplo, tem uma alta qualidade energética. Isso porque, né, enquanto o calor, né, nós temos uma capacidade de movimento, onde nós abastecemos um carro, uma moto, e quando esse litro de gasolina é queimado, nós chamamos de produto, reação energética, que é o calor. Calor é energia. Então, nós temos aqui, enquanto calor, né, o litro tem alta qualidade energética, enquanto calor, certo?
a baixas temperaturas possuem energia de baixa quantidade. Então, quanto ao aspecto mais climático, por exemplo, nós temos as regiões no globo que está sob a influência de zonas climáticas glaciais, em que naquela região observamos que a vida, enquanto proporções geográficas, né, de distribuição, nós temos uma coisa bem rarefeita em relação a regiões que estão próximas à linha do Equador, onde existe uma maior incidência de energia de raio solar. Então, observamos que quanto mais longe dos trópicos, menor será a energia. Quanto mais perto, maior será a energia. Então, a qualidade energética para a vida é muito importante. Então, qualquer sistema natural, seja a matéria e energia, certo? Em qualquer sistema natural, matéria e energia são conservadas, certo? As massas. Isso significa dizer que o sistema matéria e energia, elas não são autocriadoras. Elas nem se destroem, elas sempre vão se transformar em uma outra composição de matéria. Então, qualquer sistema, seja a matéria e energia, são conservadas. Não se criam, nem se destrói matéria nem energia. Então, por isso que a lei chama-se Lei de Conservação, certo? Da massa e da energia. Assim como a lei da gravidade. Então, essas duas leis, elas vão o quê? Ser fundamentais para explicar como nós devemos dar importância à geração de resíduos sólidos, porque são matérias que são produzidas através de energia, certo? Então, a lei da conservação da massa e a lei da conservação da energia, ou a primeira lei da termodinâmica, são fundamentais para isso, para o entendimento da crise ambiental. Então, vamos lá. Então, ao mesmo tempo, né, temos a segunda lei da termodinâmica, certo? Que vai explicar a qualidade da energia, sempre que essa qualidade da energia sempre se degrada de maneiras mais nobres, certo? Então, o que vai dizer a segunda lei da termodinâmica? Vai dizer que ela vai se focar mais na explicação da degradação da energia e vai dizer que a energia sempre se degrada de maneiras mais nobres, ou seja, a energia que está em maior qualidade, ela sempre vai se degradar para maneiras, vamos dizer assim, ou estados menos nobres, ou de menor qualidade. Então, a energia, ela sempre vai ter essa situação, ela nunca vai permanecer com a mesma qualidade. Uma vez ela empregada, uma vez ela liberada, ela sempre vai sair de estágios mais nobres para estágios menos nobres. É uma questão mais qualitativa. Então, essas leis são utilizadas hoje, sobretudo hoje, né, com os estudos sobre a crise ambiental, para o entendimento do funcionamento dos sistemas ambientais. Então, existe uma sequência de dados lógicos, né, que, associados às leis da termodinâmica, né, as leis da conservação da massa e energia, vão, de fato, lançar as bases teóricas e científicas para dizer que, se nós não gerenciarmos os nossos resíduos, esses resíduos nunca vão desaparecer das áreas urbanas, por sua vez nunca vai desaparecer da sua casa, da sua rua, e uma vez essa matéria sendo
depositada, isso vai causar, de fato, implicações sérias na conservação do próprio meio ambiente, que também é uma massa, certo? Uma biomassa. Então, vamos aqui ao entendimento mais específico dessa lei, né, da conservação de massa. Então, a lei da conservação da massa diz o seguinte, que qualquer sistema físico ou químico, certo? Nunca se cria nem se elimina. Seria impossível você fazer, né, com que a massa, né, de elementos físicos ou químicos viesse a ser eliminado da natureza. Então, o que é possível? Apenas temos a possibilidade de transformá-lo, certo? De uma forma para outra. Não temos a capacidade de eliminar totalmente, certo? Tanto é que se você... Não, vamos queimar o lixo que nós produzimos. Você não está, de fato, eliminando. Haverá resíduos dessa queima, seja do ponto de vista, né, da matéria carbonizada, seja do ponto de vista dos gases liberados, que vai para a atmosfera. Então você não elimina. Você sempre vai transformá-lo de uma forma para outra. Portanto, não se pode criar algo do nada, nem transformar algo em nada. Aqui é uma grande base para entendermos até a contraposição das teorias evolucionistas, certo? Da geração espontânea dos organismos, certo? Da evolução das espécies, porque sempre há uma situação em que nós observamos o argumento geral da evolução de que organismos menos complexos passaram para um estágio mais complexo. Então aqui, essa teoria e essa lei da física e da química demonstra o contrário. Não se pode criar algo do nada, nem transformar algo em nada. Então, logo, tudo que existe provém da matéria pré-existente. Só que em outra forma, obviamente, né? Assim como tudo que a gente consome, certo? Ela sempre vai o quê? Ela sempre vai perder essa forma original. Mas essa forma original, ela é o quê? Ela possui uma qualidade, vamos dizer assim, uma qualidade superior à qualidade dessa energia transformada, ou seja, ela passa de um estágio mais organizado para um estágio mais desorganizado. Então, nunca o contrário. A energia nunca passa de uma situação mais qualitativa para um estágio menos qualitativo. Então, tudo se realiza com a matéria, que é proveniente do nosso planeta, no caso do planeta Terra. Então, nós observamos, havendo, no caso, a retirada do material, aí vamos falar da massa do nosso planeta. Que material é esse? O solo, o ar, a água, o transporte. Tudo é em função do quê? Desse material. Então, utiliza desse material para a elaboração de insumo, para tudo no mundo, né? Desde a fabricação de prédios, né? Construção no campo da engenharia civil, água para hidrelétricas, água para o consumo, água para a produção industrial de alimentos, o ar também, né? Que é de fato um bem natural extremamente importante para a saúde, né? Do planeta Terra, em todos os sentidos, desde a vida animal, vegetal e a vida humana. Então, tudo que nós extraímos da natureza faz com que essa matéria se degrade também.
Então, a lei da conservação da massa explica também um dos grandes problemas com a qual nós estamos tratando na disciplina, que é a poluição ambiental e o empreendimento, ou compreendimento, no caso, da água, solo e ar. Isso aqui são os elementos, os recursos naturais mais prejudicados pela intervenção, né, do homem moderno. Então, não é possível, nesse caso, consumir a matéria até a sua aniquilação. Certo? Então, o que nós observamos como sendo a lei da conservação de massa, nós podemos até fazer essa relação direta. A lei da conservação de massa, ela fala que nós não podemos consumir a matéria até a sua aniquilação. Basicamente é isso que nós estamos destacando aqui. Isso naturalmente implica em que a geração de resíduos, isso de todas as atividades, certo? Seja a dos seres vivos, resíduos indesejáveis, principalmente o lixo, né, orgânico, nós descartamos de forma irregular. Isso, na verdade, exige que a análise entre pela lei da conservação de massa, porque aquilo nunca vai ser aniquilado e decomposto totalmente. Então, a partir dessa teoria científica é que é embasada toda a necessidade de gestão dos resíduos sólidos. Certo? Então, para nós gerenciarmos esses processos, nós precisamos de técnicas ou de metodologias que, de certa forma, faça uma gestão, através dessas metodologias, desses resíduos de forma correta, para que eles não venham ser descartados de forma irregular em rios, em florestas, nas ruas. Então, essa técnica, no geral, de gestão desses resíduos sólidos é que nós vamos chamar de reciclagem. Então, nós temos aqui uma reciclagem que, de certa forma, né, ela vai ocorrer na natureza. Temos a reciclagem natural, que vai ocorrer necessariamente por fenômenos naturais, os ciclos biogeoquímicos, certo? Nos quais interagem mecanismos biogeoquímicos que tornam os resíduos aproveitáveis em outra forma. Então, nós temos uma degradação dessa matéria, dessa energia, que vai ser transformada e que, por sinal, né, e por consequência, vai se tornar em algo de útil para ser aproveitado. Então, quando não se analisa, né, ou quando não existe um equilíbrio entre consumo e reciclagem, nós podemos ter consequências complicadas, né, e podemos ter vários problemas relacionados, principalmente a fenômenos recorrentes, né, como eutrofização dos lagos, que é a decomposição de matéria, tornando aquilo, organismos, né, vão se decompondo e vai tornando um ambiente basicamente hipertrofizado. Isso aí vai diminuir a quantidade de oxigênio da água, matando plantas, matando animais. Tem a questão da contaminação dos solos, através de fertilizantes naturais e agrotóxicos, né? Então, tudo isso são consequências, né, que nós podemos minimamente pontuar. Existem várias outras, nós iremos destacar aqui. O fato é que atualmente no mundo, né,
vive em plena era do desequilíbrio. Hoje no mundo nós temos uma quantidade, por exemplo, de produtos que nessa relação aqui entre consumo e reciclagem, temos uma relação entre consumo e reciclagem em determinados países que nós observamos mais uns do que outros que vivem em estado de desequilíbrio entre consumo e reciclagem. Produz muito, consome muito e desenvolve uma gestão, uma destinação incorreta desses resíduos produzidos. Então, isso vai causar, obviamente, as consequências, né, entre outras aqui pontuadas, desastrosas para o meio ambiente. Então, uma vez que esse processo, né, de consumo e reciclagem não existe, que é de fato o que? A forma de você reaproveitar ou desenvolver a reutilização ou nós chamamos a reincorporação desses produtos ao meio para que eles sejam reutilizados, então você tem um desequilíbrio. Observe que o consumo da reciclagem justamente está para desenvolver aqui a reincorporação desse material ao meio para que ele seja reutilizado e que, por sua vez, não cause o quê? O desequilíbrio entre o consumo e essa reciclagem. Então, essa problemática, para quem não, os países que não atentam para um aterro sanitário, para quem não atenta o tratamento de água, né, de esgoto, vai gerar, consequentemente, resíduos que vai ser desperdiçados, vamos dizer assim, tanto seu potencial, né, de reaproveitamento, como também vai prejudicar o meio ambiente, como nós já tratamos aqui em alguns casos. Então, é conhecido que hoje nós vivemos, muitos países vivem nesse dilema, né, onde o ritmo de resíduos ultrapassa a capacidade desses países reciclarem esses próprios produtos, né, a sua própria produção, uma espécie de economia circular, e devolver para ser reincorporado ao meio. Então, isso começa, nós sabemos, né, na primeira Revolução Industrial, aliás, na segunda Revolução Industrial. A partir daí, isso só foi aumentando. Aqui temos a Revolução Industrial do século XIX, que vai introduzir padrões de geração de resíduos, né, que vai ser num ritmo ainda mais frenético, né, assim, embalagens, resíduos líquidos, né, como detergentes. Então, isso vai ser muito maior do que a capacidade que a natureza tem de fazer a sua própria absorção. Observe que os processos que eu falei lá, dos ciclos, nós conhecemos ciclos biogeoquímicos, eles são feitos de forma lenta, só que esses padrões de produção, de geração de resíduos, ultrapassou, certo, a capacidade da natureza, certo? Essa capacidade de produzir o quê? De absorver, de produzir, né, os ciclos biogeoquímicos e, por sua vez, de absorver de maneira equilibrada esses resíduos. Então, é desproporcional, né, a capacidade de absorção em processos biogeoquímicos do ritmo de geração desses resíduos. Então, a capacidade aí está em jogo, porque se não houver essa absorção e essa reciclagem de materiais sintéticos não biodegradáveis, nós teremos aqui um grave problema em que, em alguns casos, né, em algumas teorias, será necessário jogar lixo no espaço
Mas jogar lixo no espaço não é necessariamente uma proposta interessante, uma vez que já existe o lixo espacial, que é os restos de foguetes, de satélites que orbitam sobre a Terra. Então, mais lixo vai complicar a situação, né? Não sabemos a dimensão dos problemas que pode haver, né, com o envio de lixo para o espaço. Então, primeira lei da termodinâmica. Falamos aqui da lei da conservação de massa e energia, então vamos falar da primeira lei da termodinâmica. Como nós podemos associar essa lei à questão do meio ambiente? Então, a lei apresenta um enunciado análogo à lei da conservação de massa. E quando falamos em análogo, falamos de uma certa semelhança, né, que essa lei da termodinâmica tem com a lei da conservação da massa. Só que aqui diz respeito muito mais à questão da energia, a lei da conservação da massa e energia. Temos a lei da conservação da massa e a primeira lei da termodinâmica. Vamos lá. Então, de acordo com essa lei, a energia ela pode ser transformada ou pode se transformar de uma forma para outra. No entanto, ela não pode ser criada ou destruída. A energia ela não consegue ser aniquilada. Então, as diversas formas de energia podem ser enquadradas genericamente em energia das mais diferentes. Por exemplo, a energia cinética, a energia do movimento, né? A energia potencial. Aí, quando falamos aqui especificamente em energia potencial, nós estamos fazendo referência a uma forma de energia que está associada basicamente a um sistema em que ocorre uma espécie de interação entre corpos, certo? Podemos destacar também a questão da energia potencial como sendo aquela que fica armazenada ou conservada em determinado corpo, que, no caso, pode conferir a capacidade de realizar um trabalho. Por exemplo, a energia que você tem no seu corpo. Você está parado, você está dormindo. Só que ali existe uma energia armazenada. Você só não colocou em ação. Mas ela tem um poder, essa energia potencial, tem no caso dos elétrons, do átomo, tem uma energia potencial capaz de desenvolver um trabalho, certo? Então, aí a questão do corpo, né, a energia cinética é muito importante para exemplificar a energia potencial. Vamos tomar, por exemplo, aqui uma mola. Vamos lá, uma mola. Aqui nós teremos aqui um exemplo clássico de energia potencial. Observe que a mola ela é capaz de desenvolver uma energia cinética, certo? Que vai decorrer de sua movimentação. Então, temos aqui a energia potencial como sendo uma energia armazenada, certo? Deixa eu colocar aqui para você ver mais especificamente. Pronto. Então, você vai ver aqui a energia como sendo uma energia que vai ser acionada na medida em que você estimula a sua liberação. Então, a energia cinética, a energia do movimento, ela vai ser relacionada às moléculas de uma amostra de matéria, né, que vai, de certa forma, interagir com a outra. Então, essa energia potencial, ela basicamente existe em basicamente todos os recursos naturais que nós consumimos. Aí temos aí a energia que é armazenada, por exemplo, nos combustíveis fósseis. Temos a energia que é armazenada nos alimentos. Tudo energia potencial, a qual nós podemos exemplificar aqui. A natureza, ela constantemente, o sistema, por exemplo, de transformação de matéria e energia em ciclos naturais, ela acontece das mais variadas formas. Mas essas transformações, ela vai induzir as pessoas menos atentas à ideia de que, por exemplo,
de que houve uma criação ou destruição de energia, certo? Que nós observamos, né, na medida em que nós vemos um fenômeno natural, uma chuva, o derretimento de uma calota polar, certo? A queda de um barranco, nós pensamos assim, está havendo aí uma criação e destruição de energia, mas não é isso que acontece. Isso é um conceito extremamente falso. Isso aí vem de uma perspectiva mais intuitiva de leitura da realidade. Então, por isso que as faculdades mentais às vezes nos induzem a determinadas ideias que, ao colocarmos em perspectiva científica, numa leitura muito mais lógica e racional e metodológica, nós vemos que é totalmente o contrário. No caso, a lei da termodinâmica e da energia, nesse caso específico, prova que as nossas faculdades mentais às vezes nos enganam. Então, é uma perspectiva, né, que nasce da nossa capacidade intuitiva, mas não necessariamente traduz a realidade, onde consideramos sempre parte do sistema, certo? Sempre partes e não o todo. Então, no momento em que você delimita a sua visão, a sua capacidade intuitiva para um elemento e você não observa que ele está integrado a demais outros elementos, aí você acaba reproduzindo o que nós chamamos de visão segmentada e fechada de análise de um sistema. Considerando essas perspectivas da lei da termodinâmica, nós observamos que é através dela, ou por meio dela, que é possível provar que as avaliações do potencial energético do planeta são, em geral, otimistas, porque trata-se, né, de uma biomassa e de uma energia espetacular, colossal, certo? Mas, no entanto, isso vai ser sempre colocado à prova, a capacidade ou esse potencial energético, com aquilo que nós falamos anteriormente. Vai sempre ser colocado à prova a questão, pessoal, dos padrões de geração de resíduos. Porque isso, como nós falamos, vai ser desproporcional à capacidade, basicamente, humana de reciclar e no caso do meio ambiente, absorver todo esse resíduo que é produzido. Então, quando falamos nesse sentido, a crise ambiental começa a fazer sentido, certo? Porque trata-se agora de um ritmo de produção como nunca visto no passado. Então, temos aqui, considerando alguns recursos, como os mais comercializáveis, né? Petróleo, gás natural, carvão, combustíveis naturais, os combustíveis fósseis. A gente nota, como foi o caso ali do pré-sal, né, daquela grande reserva de energia em potencial, as jazidas ali na costa brasileira. Então, nós temos aí uma capacidade, um potencial energético extremamente estratégico para a economia, como também do ponto de vista, né, da capacidade de realização de trabalho, porque trata-se de combustíveis com eficiência energética muito poderosa, que é, no caso, os combustíveis fósseis. Então, nós temos duas situações. Tanto a energia potencial, né, que está lá armazenada, ela precisa de energia para ser explorada. Então, muitas vezes nós não levamos em conta a energia necessária para explorar determinado produto. Então, nós temos a indústria sendo essa grande indutora, ou, vamos dizer assim, transformadora de energia, empregada na exploração dessa energia em potencial. Então, para
explorar a energia em potencial, necessário é que seja empregado energia, porque será energia, né, que vai fazer com que essa outra energia ela fique à disposição de outros sistemas. Então, o transporte, certo? E a transformação desses materiais exige energia. Então, para explorar petróleo, você tem que ter uma plataforma lá no mar, você tem que trabalhar com o processamento desse produto, o óleo bruto, as refinarias, para se chegar ao derivado, né, que é a gasolina e outros produtos, né, como borracha, plástico. Temos que empregar energia para... Então, é nesse momento em que começa também a produzirmos resíduos nesse processo de exploração. Então, o potencial de disposição da humanidade, nós temos um sistema de regulamentação dessa exploração, dessa energia, a qual vai fiscalizar, né, o que essa indústria está liberando nesse processo de transformação. Então, isso deve, né, ser quantificado em termos de energia líquida, certo? E não energia bruta. Então, a energia líquida, pessoal, é aquilo que sobra, é aquilo que nós podemos ter como o produto final, aquilo que se está posto após esse processo. Então, a aplicação da lei está relacionada à maneira como os seres vivos obtêm energia para viver, porque uma vez que a primeira lei da termodinâmica diz que, vamos lá, a energia ela não pode se transformar, né? Ela pode se transformar e ela não é aniquilada totalmente. Basicamente, a energia pode se transformar de uma forma para outra. Nós observamos que a energia sempre vai ser mantida na natureza. Ela nunca vai ser eliminada. Então, a lei da termodinâmica fala que e explica que todo processo ou potencial energético ele é estimulado pela aplicação de energia. Então, energia gera energia, certo? E produz uma transformação. Mas essa energia nunca vai ser perdida. Então, a aplicação mais importante que nós podemos tirar dessa lei está relacionada exatamente ao que? A maneira como os seres vivos obtêm energia para viver, certo? Essa aqui é a grande questão. Então, a energia chega a eles por meio de diversas transformações, diversos processos. Então, temos aqui a energia que nós consumimos diretamente, né, que é a energia luminosa, certo? Que é incidente da superfície terrestre. Essa energia nós indiretamente consumimos, uma vez que nós consumimos o quê? Vegetais. E essa energia é que é utilizada para os processos, né, fotossintetizantes, que vai, na verdade, transformar essa energia, por exemplo, de uma cana-de-açúcar em energia potencial. Na verdade, nós utilizamos a energia, o etanol, como sendo um biocombustível, ou seja, para gerar capacidade, né, de movimento de veículos, de motores no geral. Então, essa planta, a energia que ela consome, que é a energia luminosa, por sua vez, ela vai o quê? Se traduzir, essa energia luminosa, ela vai se traduzir o quê? Num consumo, ela vai ser aproveitada pelos vegetais para um consumo próprio, que por sua vez vai gerar, no caso, numa cana-de-açúcar, uma energia potencial, certo? Onde o ser humano vai empregar a energia para plantar, para regar, para cultivar, certo? Para processar e transformar essa energia aqui essa energia potencial em etanol, em biocombustível. Então, no processo respiratório, por exemplo, nós temos aí outra energia. No momento que o combustível é queimado,
certo? Nesse processo, nós temos que as moléculas são quebradas em moléculas menores. Aí nós temos um outro resíduo, uma outra energia, que é a liberação de gases poluentes. Então, quando você tem a queima de combustível, necessariamente, essa energia está sendo degradada. Então, ela está sendo transformada de um estado para outro. Certo? O vegetal, numa ponta, vamos lá, do processo de transformação, ela vai se tornar em o quê? Em vapor, e vai ficar no seu estado gasoso, mas aquilo ali não significa que a energia potencial foi eliminada. Ali se trata de uma transformação de uma energia, né, da massa, e essa energia vai ser liberada para o meio ambiente, aí pode causar problemas respiratórios, pode provocar processos climáticos não observados, né, do ponto de vista de determinadas regiões que não tem uma frota de carros muito denso, mas nas grandes cidades vai observar inversão térmica. Podemos observar a quantidade de partículas sólidas sendo respiradas, né, pelo ser humano. Então, temos aí as funções que vão ser sempre questionadas, né? A utilidade, o descarte. E vamos aqui, por último, para a segunda lei da termodinâmica. De acordo com essa lei, o que acontece? Todo o processo de transformação da energia dá-se de maneira o quê? De maneira mais nobre para menos nobre, ou de menor qualidade. É o que nós estávamos falando das leis da conservação da energia e massa lá no início. O que significa? Quanto mais for empregado no trabalho, entendeu? Então, quanto mais trabalho se conseguir realizar com a mesma quantidade de energia, mais nobre será esse tipo de energia. O que isso quer dizer? Quer dizer diretamente que determinados elementos, ou vamos dizer recursos, eles têm uma energia potencial maior que a outra. Então, quando falamos em o trabalho de conseguir realizar com a mesma quantidade de energia, o trabalho, então nós temos aí a eficiência energética, por exemplo, do petróleo e do etanol, ou do álcool. Qual dessas energias é capaz de realizar trabalho numa mesma quantidade? Certo? Observamos que é a gasolina, o derivado do petróleo. Então, a eficiência energética da gasolina ela é mais nobre do que o álcool, porque a sua capacidade de realizar trabalho com a mesma quantidade é maior do que o álcool. Então, 1 litro de gasolina e 1 litro de álcool. Se você colocar no seu carro, obviamente que a capacidade de realização de trabalho vai ser maior, porque numa mesma quantidade você pode, por exemplo, em 1 quilômetro, você pode consumir numa questão de distância, 1 quilômetro, um carro coloca álcool e outro coloca gasolina. Observe que quando chegar no final, né, no destino de 1 quilômetro, o carro que estiver utilizando gasolina vai ter mais gasolina do que o carro que caminhou a mesma trajetória com o álcool. Ou seja, você vai chegar no final de 1 quilômetro, o carro que usou gasolina vai chegar com 800 ml e o que utilizou álcool vai chegar no final com 500 ml. Então a eficiência energética sempre vai ser maior. Então isso indica, embora a quantidade de energia seja preservada, no caso da gasolina, a quantidade, no caso específico, nós temos que a qualidade, no caso que nós chamamos ou fazemos a relação com nobreza, a ideia de qualidade com nobreza, é sempre degradada. Então, quantidade e qualidade
elas vão ser diferenciadas, como você observou, certo? Então, a primeira lei da termodinâmica diz assim: embora a quantidade de energia seja preservada, a qualidade, ou seja, a sua nobreza, é sempre degradada. Toda transformação de energia envolve, nós sabemos, né, conhecemos, nós avaliamos do ponto de vista, né, da eficiência energética, toda transformação de energia envolve sempre rendimentos inferiores a 100%. Então, sendo que uma parte da energia disponível transforma-se em uma forma mais dispersa ou menos útil. No caso, temos aqui a forma de calor transferido para o meio ambiente. Então, nós vamos entender que a consequência, uma consequência do que nós estamos aqui tratando como segunda lei da termodinâmica é o quê? É que todo corpo que possui uma forma ordenada, seja qualquer sistema orgânico de uma planta, de um ser humano, um mecanismo, né, de elementos inanimados ou inorgânicos, toda estrutura ou todo corpo possui uma forma ordenada. Necessita de energia de alta qualidade para manter a sua entropia baixa. E só lembrando que quando falamos o termo entropia, pessoal, nós falamos em desordem, certo? Então, todo corpo, né, que possui uma forma organizada, ordenada, num sistema funcionando em suas condições ideais, necessita ter, né, que empregar uma alta qualidade de energia para manter seu grau de desordem baixo. Porque, por exemplo, um corpo sem energia, ele começa ao quê? A sofrer o que nós chamamos de processo de decomposição. Por exemplo, um ser humano, quando morre, ele precisa de energia, né, para viver, obviamente. Então, quando o ser humano morre, isso significa que sua energia potencial ela vai baixando, e ela vai diminuindo, ela não vai desaparecer, ela nunca vai ser eliminada, ela vai ser transformada, mas ela vai diminuindo a qualidade, a alta qualidade dessa energia vai diminuindo, ao ponto de você for o quê? Aumentando, quanto menos energia, maior será o quê? A sua capacidade, né, ou o grau de entropia, o grau de desordem desse corpo. Então, automaticamente, o corpo que está no seu estágio de total, vamos dizer assim, inanição, então ele vai o quê? Sofrer um processo de entropia, o seu grau de desordem vai aumentar. Automaticamente, isso vai gerar o que nós conhecemos como o processo de decomposição, com a tendência, né, o aumento, no caso, de dispersão de energia na forma de calor. Então, como a tendência é sempre o aumento da dispersão da energia, quando falamos de energia, energia em forma de calor, tanto é que você toca no corpo de uma pessoa que faleceu, ela está fria. Isso vai destruindo o que nós chamamos de ordem inicial e levando a um estado final mais estável, né, para se manter qualquer sistema organizado. Então, é necessário um fornecimento contínuo de energia. Pessoal, isso é uma lógica tanto para uma máquina em funcionamento como o organismo humano, certo? Se não houver alta qualidade de energia empregada, o processo de entropia vai ser baixo. Entendeu? Só que
Se você diminuir a qualidade dessa energia, o grau de entropia vai ser muito alto. Inversamente proporcional. Então vamos aqui em frente. A lei da termodinâmica, essa segunda lei, ela vai ter também implicação na obtenção de energia pelo seres vivos, na forma que nós entendemos essa absorção. Por exemplo, a energia radiante, por exemplo, absorvida pelos processos fotossintetizantes, no caso dos vegetais, passa por uma série de transformações. Então, a energia, em sua origem lá, os raios solares, bate, né, na superfície terrestre e muitas vezes é absorvida, né, pelas plantas. Então, até essa energia se transformar em energia potencial, ela passa por diferentes transformações. Então, em cada transformação dessa, a energia útil torna-se menor, certo? Advindo um aumento da entropia, ou seja, o aumento da desordem. Assim sendo, os seres vivos, incapazes de sintetizar seus próprios alimentos, têm o quê? Têm à sua disposição uma quantidade total de energia bem menor, certo? Àquela que é disponível aos seres capazes de tal processo. Então, todo sistema, todo organismo que é incapaz de sintetizar seu próprio alimento, tem à sua disposição uma quantidade total de energia bem inferior à disponível dos seres capazes de desenvolver essa síntese. Então, nos seres vivos, a energia para a manutenção da organização individual é conseguida por meio da respiração. E, no geral, destacamos, né, que a segunda lei da termodinâmica ela é importante para entendermos a tendência global do aumento da poluição, seja da poluição na atmosfera, em rios, no solo. O que acontece, por exemplo, nas chuvas ácidas, né, que envolve basicamente uma problemática dos países mais industrializados. Certo? Bom, a conclusão final é que tudo que se produz, tudo que é feito ou descartado, vai chegar, finalmente, ou inescapavelmente, à lei da segunda, né, a segunda lei da termodinâmica. Essa segunda lei explica que não existe, na verdade, a eliminação da energia e muito menos da massa, né, que são teorias correlatas. Então, a energia sempre vai ser, a qualidade da energia primeira sempre vai ser diferente da segunda, energia que passou por um processo de transformação, de processamento, no caso da energia que é aplicada na indústria, processando a energia potencial do vegetal até se transformar em biocombustível. Esse biocombustível vai ser uma energia utilizada para a movimentação de automóveis, que por sua vez vai gerar resíduos. No caso, temos aí os gases poluidores, que por sua vez podem provocar o que nós chamamos de efeito climático indesejável, como é o caso das chuvas ácidas, inversão térmica, certo? Então, tudo isso é uma situação que aumenta o que nós chamamos do grau de entropia, o grau de organização dos sistemas. Então, temos aí os mecanismos utilizados para frear essa produção em larga escala, no sentido de não estimular uma produção que seja insustentável, mas que esses produtos que são gerados sejam reciclados e colocados para serem aproveitados no próprio processo produtivo dessas indústrias, que não sejam descartados de forma irregular.
Então, existem várias situações, né? Tanto do ponto de vista da responsabilidade ambiental, que deve ser observada, criação de selos, entendeu? Qualidade de processos, né, voltados para as diretrizes ambientais. Então, tudo isso cai, né, na questão da problemática ambiental. Então, temos aqui a ideia de que se o crescimento industrial continuar na taxa, assim, em uma taxa incompatível, então, por mais que nós produzamos uma reciclagem, sempre haverá a necessidade de obter mais matéria. Então, ainda que nós produzamos essa matéria, transformamos ela, reaproveitamos, nós não teremos um fim. É um ciclo. Daí um exemplo típico dessa situação, mais uma vez aqui destacado, é uma possível alteração do efeito estufa. No caso, em função da concentração do que nós chamamos de dióxido de carbono na atmosfera. Então, aí trata-se, né, de um consumo de combustíveis fósseis. Então, as quantidades de CO2 liberadas vão aumentar. E isso vai provocar, né, doenças respiratórias e muitas vezes as chuvas que vão cair sobre plantações, sobre solos e contaminar o solo e viabilizar o consumo, certo, dessas plantas. Então, é importante, né, observarmos o entendimento dessas leis básicas da física para levar, né, aos cientistas e políticos a entender a necessidade de ação contra essa produção industrial que pode aumentar o estado de entropia, certo? Ou de ordem ou da organização dos sistemas ambientais, certo? Então, vamos agora trazer algumas imagens que vai exemplificar a questão da produção de resíduos sólidos. Vamos lá, reciclagem e soluções. Então, entendemos que o reaproveitamento de elementos, né, considerados inversíveis no pós-consumo, ou seja, na forma em que nós desperdiçamos ou jogamos no meio ambiente esses produtos, nunca foi tão necessário. Então, esse reaproveitamento ou essa utilização, reutilização desses produtos, hoje, sem dúvida, é o que move muitas empresas a tornarem sustentáveis, quando nós falamos sustentáveis, suas produções, no sentido de que elas reaproveitam os resíduos para desenvolver suas próprias atividades de produção. Então, o alerta vermelho, né, foi soado, principalmente nas sociedades em que se produzem muito produto industrializado, ou que nós chamamos da cultura do descartável. Então, de certa forma, a educação ambiental é um processo em que pode mudar o que nós chamamos de maus hábitos. Então, para que nós possamos poupar mais recursos e utilizar aquilo que já é desperdiçado, provavelmente aquilo que não seria aproveitado. Então, a educação ambiental é uma forte aliada para a reciclagem de soluções, certo? Temos as dificuldades da indústria, da reciclagem, né? Processos de sustentabilidade das empresas, que exigem alguns custos a mais, que muitas empresas não estão dispostas a ter, mas enfim. Aqui nós temos a reciclagem como um caminho e solução para trabalhar
o descarte irregular de resíduos sólidos. Então, trazendo os conceitos da conservação da massa e das leis da termodinâmica, e, no geral, identificamos que nada se perde, tudo se transforma. A máxima dessas leis. Então, não há uma fórmula basicamente global para se reciclar, mas existem alguns caminhos. Então, sempre está sendo colocado em perspectiva uma nova técnica de reciclagem ou de ciclos de utilização daquilo que é descartável, do ponto de vista, né, da produção. Então, a viabilidade econômica e ambiental de se aproveitar matérias-primas vai depender de diversos fatores. Então, o alumínio, por exemplo, então, por ter um alto valor de mercado, então, ele é um dos insumos mais demandados pela indústria de reciclagem. Então, a indústria de bebidas, de alimentos, demanda muito esse material. Então, o Brasil, apesar de todos os problemas ambientais, ele segue líder na reciclagem de alumínio. Então, isso aqui está relacionado muito à questão da pobreza. Por exemplo, muitas pessoas dependem desse material para ter uma renda mensal. Então, o fato do Brasil estar não é no sentido de uma consciência ambiental, mas muito mais ligado à questão da pobreza, que muitas pessoas vivem, né, de vender esses descartáveis para a indústria, né, de reciclagem. Então, cada quilo de um alumínio reciclado, né, 5 quilos de bauxita são poupados. Então, temos a bauxita como um minério que é utilizado para a produção, né, de alumínio. Então, temos uma correlação, quanto mais reciclado for esse alumínio, menor será a demanda pela bauxita. Então, temos aqui alguns garotos reciclando aqui latinhas de refrigerante, de cerveja, na Micronésia, na Oceania. Temos aqui a questão dos catadores de matérias recicláveis, né? Então, temos o lixão a céu aberto, que é uma das realidades basicamente encontradas nos municípios, nos mais de 5.070 municípios brasileiros. Nós temos aí um problema onde que os municípios não estão fazendo jus à legislação ambiental de que todo mundo deve ter um aterro sanitário, um plano de saneamento básico. Que na imagem você está vendo aqui um rapaz catando lixo lá nas Filipinas. Então é uma realidade no Brasil e também em países lá próximo ao sudoeste asiático. Vamos lá, temos uma outra imagem interessante aqui. Aqui é um processo de reciclagem, de armazenamento de plástico. Então, aqui em Londres, a imagem aqui é em Londres, onde mostra como são armazenados os plásticos para serem reciclados, certo? E aqui há uma demanda muito séria, né, da União Europeia para que os países observem as legislações ambientais. Então, aqui também está à frente a Inglaterra nesse processo de responsabilidade ambiental. Aqui já é na Alemanha. As escolas aqui trabalham a questão da educação ambiental, valorizando o entendimento sobre a reciclagem já nas séries iniciais. Então, a Alemanha hoje é pioneira e referência na questão da logística reversa de embalagens. Então, que trata-se do retorno de materiais do pós-consumo, né? Você consome uma cerveja, você consome
uma garrafa, por exemplo, aqueles sacozinhos de leite, aquelas embalagens mais difíceis de serem, né, processadas, tudo isso dá um início ao que nós chamamos de uma cadeia produtiva. Você tem a produção industrial do material, você tem o envasamento dos produtos nessa embalagem. Uma vez consumida, essa embalagem vai para o lixo. Esse lixo, na verdade, é colhido e encaminhado para reciclagem e colocado novamente no processo produtivo para chegar à sua casa. Aqui são eletrônicos lá nos Estados Unidos. Temos aqui a reciclagem a partir da compostagem, que é a transformação de resto de comida numa espécie de adubo, certo? É uma alternativa para diferentes associações que trabalham com venda de produtos alimentares, como as Serasas no Brasil, como vimos na aula passada, que são os grandes mercados de frutas e verduras que jogam fora toneladas de alimento e esses alimentos muitas vezes vão para os lixões. Então, uma vez trabalhando a situação da compostagem, você terá um adubo que pode ser utilizado em pequenas hortas, numa produção mais local de alimentos, e substitui, consequentemente, os fertilizantes naturais. Aliás, os fertilizantes artificiais, porque se trata de um fertilizante natural. Aqui temos uma situação onde o lixo eletrônico hoje está sendo muito valorizado. Então, segundo a ONU, a indústria eletrônica gera cada ano, né, 41 milhões de toneladas de lixo. Então, aqui, esses materiais são, de fato, muito importantes para serem colocados novamente num processo produtivo, recolocados, reutilizados. Então, muitos municípios também brasileiros não sabem como destinar seu lixo eletrônico, justamente porque as indústrias no Brasil não estimulam e não estruturam a cadeia produtiva desse material. E por fim, né, nós temos várias situações. Cacos de vidro, sacos. Então temos aí, por exemplo, a questão do vidro. O Brasil produz uma média de 980 mil toneladas de embalagens de vidros por ano. Então o vidro é um material que é colocado rapidamente, né, no processo produtivo, porque é fácil você transformá-lo novamente em recipientes para bebidas, águas no geral, certo? Diferentemente de outros produtos, né, que precisam de um processo mais complexo de reciclagem. Então, a economia circular é um conceito, né, que nós vemos aqui, nós vamos explorar durante a disciplina, em que alguns materiais podem ser colocados novamente em circulação, dado o seu valor, certo, de utilização. Então vamos lá. Aqui a empresa Chacovaco, lá de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio, recebe em torno de 5 mil toneladas durante um mês de madeira. Então, como é que é feita a questão da economia circular nessa empresa, utilizando a madeira? Então, o que eles fazem? Ele pega esse material, aí, caixas de fruta, ripas, matéria de construção, cama, né, mobília. Então, o que eles fazem? Ele recebe madeira ou de qualquer tipo, né, de descarte de madeira, ele vai receber.
Então, esse material vai abastecer as caldeiras de indústrias que deixaram de lado a queima de óleo, de gás natural. Então, por exemplo, uma padaria que utiliza madeira de ecossistemas, como é o caso lá do Nordeste, que muitas padarias e olarias utilizam a madeira nativa da caatinga, né? Um bioma muito frágil, para, né, queimar tijolos, fornos de padaria. Então, isso substitui. A logística reversa, o que nós chamamos de economia circular, ela já trabalha nesse sentido, fazer com que as empresas não utilizem, né, e não desmate tanto. Então, o desafio é imenso. Por quê? Porque muitas indústrias não podem, em vários casos, contar com um mercado estruturado de reaproveitamento dessa biomassa. Por exemplo, você é uma padaria, certo, mas eu quero utilizar essas madeiras aí, né, que vêm de resto de mobília, resto de caixotes de fruta. Só que ele não vai encontrar uma empresa que venda para ele. Ele não vai encontrar um mercado, como ele fala aqui, estruturado, que abasteça o sistema dele lá de produção com esse material. Então, na Europa, isso aí está mais estruturado. Então, a economia da Alemanha, no caso, já para substituir o carvão, que foi muito utilizado, a Alemanha obtém, hoje, nós sabemos, né, até o momento, ela já obtém 29% da eletricidade que consome de fontes renováveis. Entre elas, a solar, hídrica, eólica e aquelas provenientes de biomassa. Então, isso aqui é uma realidade. Nós podemos já ver alguns países e serve de exemplo para a gente. Temos aqui, né, a empresa mostrando o tipo, né, de madeira que elas estão recolhendo para colocar em circulação e para vender. Olha só, aqui é a madeira sendo processada, né, sendo picada. Então observa aqui que os cavacos, né, de madeira possuem um alto valor energético, um potencial calorífico muito grande, como nós observamos, né, anteriormente. Então, isso aqui em algumas cidades acaba muito sendo jogado fora, né? Mas eles podem ser sim aproveitados. Aqui temos uma visão aqui do pátio, né, industrial, onde existe, né, um armazenamento e o aproveitamento dessa madeira aqui, os cavacos. Na verdade, esse aqui é o resultado final, que é vendido para as indústrias, né, para queimar fornos, né, para queima de caldeiras e tudo mais. Então, aqui vai gerar vários empregos, porque desde da distribuição, da compra, da venda, certo? Você vai ter uma cadeia de empregos bastante interessante, né? Aqui tem aqui tá as cinzas, né? Da queima da madeira dos fornos. Essa cinza aqui é resultante do processo da queima desses cavacos, dessas madeiras. Olha aqui. Temos até material orgânico, por exemplo aqui, os ossos bovinos e gordura animal. Ela chega aqui à indústria de reciclagem e aqui nós podemos, né, ver que o material é triturado. E temos aqui a fabricação de sabão. Observe, processo da matéria, né? Então, tudo isso aqui é aproveitado para
a produção desse sabão. Então, aqui temos aqui o processo de embalagem desses sabões, né, que são comercializados. Temos aqui uma espécie de destino desse material. Então aqui mostra um pouco, né, do processo de reciclagem, de aproveitamento, numa perspectiva de economia circular, e que deve ser observado por diferentes órgãos e por diferentes instituições hoje. Ficamos por aqui. Leia o material, assista a videoaula e desenvolva as atividades. Tá bom? Então, até a próxima aula. Nos veremos por aqui. Forte abraço.